dentro dessa liberdade toda. E desculpe estar fazendo aqui um desabafo. E é você que está aqui. Quem não está aqui não está nem ouvindo o que eu estou falando. Mas eu preciso ensinar você que está aqui. Se você precisar, pega assim, ó, ouve lá o que o Sérgio falou lá. Mas não manda recado não, traz para si. Por que eu estou falando isso? Então, por que eu estou falando, tomando esse tempo, que só aqui vai dar 10 minutos que eu estou falando sobre isso. E talvez, mas eu sou o cara que venho sempre, então continue vindo. Continue indo em tudo que você puder. Continue com medida, com equilíbrio. Vocês sabem que nós não somos pessoas. Mas assim, irmão, necessidade vai ter sempre, foi o que Jesus falou. Ó, pobre vocês sempre terão. Essa é a realidade. Mas assim, qualquer situação, aí me pergunta, eu não estou mandando recado por causa disso, daquilo. Eu estou falando de realidades que acontecem. Você sempre terá um parente que chegará na sua casa. Você sempre terá alguma circunstância para dizer, eu preciso ir lá naquele tal lugar, fizeram uma festa. Avalie isso. Porque a gente às vezes dá desculpa. Em que sentido? É tipo assim, a festa é de tarde, mas eu digo, hoje eu vou estar com a minha família. Aí você não vem à reunião de manhã, mas você arranjou uma desculpa, ainda coloca no nosso grupo, aqui agora é um BO interno, uma DR interna, coloca no nosso grupo dizendo do tipo, olha gente, não pense que eu estou mandando um recado, eu estou falando de circunstâncias. Eu sei como funciona. Sabe por que eu sei? Porque às vezes eu também quero dar esses migué para as pessoas. O negócio é de manhã, mas eu falo, não, sabe como é que é tal? Então é porque eu estou com preguiça, eu estou cansado, eu estou com sono. Mas se eu não aprender a perseverança, não é porque eu preciso fazer isso para ter resultado, é porque eu tenho resultado, eu faço isso. Eu não me tornei alguém que fico barganhando com Deus para receber alguma coisa, porque eu já recebi do Senhor o prêmio da salvação, a graça poderosa, que é Cristo. Eu tenho um posicionamento de firmeza de fé, porque eu quero ser alguém que inspira pessoas. Eu quero ser alguém que impulsiona pessoas. Amém? E eu não quero fazer isso porque eu sou pastor. Entendeu? Eu quero fazer isso porque eu sou da fé, eu sou um cristão autêntico, eu tenho irmãos e irmãs que eu estou cercado e eu quero ser mais uma nuvem de testemunha para eles, de perseverança na dor, no sofrimento. Vocês sabem que a gente não gosta de ficar falando de si mesmo, mas assim tinha todas as desculpas para não estar aqui hoje. Eu sei que ela está com dor, ela estava falando aqui muito devagarzinho. Minha mulher é acelerada. Mas é um posicionamento. Eu não sei o que Deus pode fazer daqui para as consultas que ela vai ter essa semana, 2, que a gente está marcado. Mas ela está aqui. Com dor, com choro, sem choro. Amém? Eu gostaria de falar, ou continuar falando. O texto base é de Romanos capítulo 8. E o que nós ministramos semana passada é a continuação da ministração. Descobrindo quem somos em Cristo. Diga comigo, descobrindo quem somos em Cristo. Talvez parte 2. Hoje nós acabamos, ou estamos acabando o livro de Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16, encerramos hoje, domingo, dia 16, e entramos dia 17 em Oséias. Acho que é Oséias. Vamos continuar, irmão. Um capítulo normalmente por dia, se esforce. Perdi, volte amanhã e leia. Escuta. Sabe, releia, louça de novo, é muito pouquinho. Lê 2 vezes, lê 3 vezes. Amém?
Estamos na mesma jornada. Não está aqui alguém que está dizendo para você, não, somos da disciplina, vamos exercer isso. Então nós falávamos semana passada, eu já estou meio acelerado aqui. Falávamos sobre essa questão de descobrir quem somos em Cristo. Diga comigo, da condenação para a graça. Diga, da orfandade para a filiação. Diga comigo, da derrota para a vitória. Diga, da escravidão para a liberdade. Eu tirei uma palavra aqui da ordem, né, que pelo menos que eu escrevi. É da condenação para a graça, da escravidão para a liberdade, da orfandade para a filiação e da derrota para a vitória. A primeira verdade que nós compartilhamos semana passada, diga a primeira verdade. A Bíblia diz que em Cristo somos livres da condenação. Versículo de 1 a 4 de Romanos. A segunda verdade, em Cristo vivemos pelo Espírito. Dos versículos 5 a 14. E hoje eu retomo para falar sobre a terceira verdade. Em Cristo somos filhos e herdeiros. Diga comigo, em Cristo somos filhos e herdeiros. Romanos 8, de 15 a 17, diz assim: pois vós não recebeste o Espírito que vos escraviza para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos. Dos seus sofrimentos. Para quê? Diga comigo, para quê? Da mesma maneira, participemos da sua glória. Só queremos participar da glória. Só queremos participar, sabe, do bom. Não, irmão, o evangelho é morte. Diga comigo, o evangelho é morte. A sua vida não começa na vida, a sua vida começa na morte. Eu não estou afim. Pergunto para você, morto sente alguma coisa? Morto, ele reivindica alguma coisa? Você está morto, irmão. Para de ficar sentindo, reivindicando. Só se coloca na posição, Senhor, o teu sofrimento não foi em vão, ele teve valia para mim. E continua tendo valia para mim. Como? Na dor, no sofrimento, na pressão. Estou aqui, papai. Estou aqui, meu Senhor. Mas não é ele que precisa, sou eu é que preciso. Não inverta os caminhos. Não inverta as colocações. Parece que Deus está sempre te fazendo um favor. Parece que Deus está sempre que te prestar alguma coisa, senão você não faz, você não dá, você não quer. Nós somos um bando de crianças imaturas na fé ainda. Nós estamos falando sobre identidade, irmão. Diga identidade. O verso 16 diz, o próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso ou com o nosso Espírito. Diga Espírito. A sua alma ela é só uma passagem, irmão. Aonde que Deus realmente comunica com você é no homem espiritual, da nova natureza. Eu sei que sentimento é importante. Não despreze os sentimentos, eles têm o seu lugar. A Bíblia diz que Deus sente, Deus sofre, sim ou não? Porque isso fala da natureza, sabe, que também opera. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você já sabe disso. E eu também já sei. Porque hoje, nessa manhã, sabe, vem uns sentimentos assim. Por isso que eu tive que dividir aqui com vocês. Eu preciso dividir com vocês. Nós somos corpo, sofremos juntos. Mas muitas vezes,
Sabe o que acontece com os pastores? Deixa eu pegar um pouquinho para o meu lado hoje. Se você não sabe, não sou eu que estou falando. São pessoas que trabalham no meio. Dizem que se é ofício, um dos piores ofícios que se pode ter nessa terra é ser um pastor. Meu irmão, você não sabe, às vezes se passa na minha cabeça. O nível de angústia que tem. Quando eu penso num, penso no outro, eu falei, meu Deus, onde que eles estão? O que eles estão vivendo? O que eles estão sentindo? Meu Deus, que luta, que guerra. O Carlão às vezes brinca. No outro dia ele mandou um vídeo para mim, um pastor tomando café. Aí ele pegava assim, eu não tomo café, né? Aí ele pegava assim um café, aí como se tivesse aquela nuvezinha com pensamento, pensando, fulano, como é que tá? Aí ele estava morrendo de rir, compartilhando. Eu falei assim, cara. Aí hoje em dia ele fala assim, ele tá, né, tem hoje um grupo, cuida de algumas pessoas, às vezes ele falou, porque o coração pastoral, pastor não é aquele que tem só título, irmão. Pastor é você que está cuidando das suas ovelhas, nos seus grupos familiares, nas suas células, nos seus GCRs. Amém? Você é um pastor, você é uma pastora, você está trabalhando. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito testifica no meu espírito, ou com o meu espírito, que eu sou o quê? Filho de Deus. Quer saber de uma coisa? Isso já foi falado várias vezes. Vários de nós já falamos. O ápice, diga comigo, o ápice, quer dizer, que é a palavra ápice? Tipo assim, o auge, o apogeu, sei lá qual outra palavra que pode dar mais aí, um sinônimo aí, sabe, o máximo que nós podemos, o ápice da nossa identidade, sabe qual é? Só que a gente não recebeu isso realmente assim, sabe, dentro de nós, no nosso espírito, como uma marca, um selo, que a Bíblia diz sobre selo, lembra? Que o Espírito Santo é o selo, a garantia. E a gente precisa entender, contextualizar o que está acontecendo quando Paulo está falando isso, irmão. Ele está falando aos romanos, quando um rei e o império enviava alguma coisa importante, tinha um selo. Normalmente era feito nos tempos antigos, no anel do imperador ou de um rei, tinha a marca, o selo, e ele colocava aquela chancela naquele papel, como quem diz assim, é o rei que está dizendo, é o rei que enviou essa carta, é o rei que enviou esse comunicado. Meu irmão, a marca que nós temos é o Espírito Santo. Ele testifica, o inferno levanta e diz, vou acabar com ele. Mas quando ele olha, ele fala, posso não. Meu irmão, tu nunca ouviu o testemunho de gente que às vezes vai aos túmulos dentro dos cemitérios, as pessoas que trabalham, né? E com algumas coisas que é um crime fazer isso, mas ok. Vai lá e abre para comer as vísceras, para apresentar algumas coisas às entidades, porque são elas que pedem. E aí eles vão lá e vão de repente, né, eles vão violar um túmulo. E na hora de, violar o túmulo e abrir, a entidade diz assim, com esse aí não pode não. Vocês nunca ouviram isso? Precisa ouvir. Porque se corpo de crente fala, imagina de vivo. Se a vida de alguém que está morto fala, imagina de alguém que está vivo. A entidade diz, não pode não, porque esse é do filho do homem. Entende, irmão? Selo, garantia, pode estar amortecido no corpo, mas tem ali a vida do poder do Espírito Santo. Foi isso que Deus disse para Abraão, eu sei que tu está velho. Sou eu mesmo que estou te fazendo promessa, mas eu te digo, eu chamo as coisas que não são como se já fosse. Você vai ter um filho. A Amy, ele compartilhava aqui conosco ontem de manhã, né, irmã Fátima? Aqui, Martinha, tínhamos um grupo aqui de pessoas. Graças a Deus, Deus tem trazido as pessoas para essa reunião de oração. Sabe por quê? Não é porque a gente precisa no sentido de que seja cheio. Eu e você precisamos, como eu tenho sido edificado nessas manhãs de oração, nas orações da madrugada. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. O Senhor tem despertado isso em meu coração. Eu vou te dizer, meu irmão, escute. Ontem foi dia 15, dia da República, da proclama. Ontem nós proclamamos, Deus liberou um decreto para nós. Pegou? Pegou a visão? Pegou a visão? Que é a palavra? Pegou a visão? Deus falou conosco ontem. Se prepare, marque esse dia, 15 de novembro de 2025.
Até, não é lá, é até 15 de novembro de 2026, Deus vai fazer com aquilo que está sendo gerado, venha Tá acabando a minha bateria, tá? Que vai ser concretizado. Amém? Amém? Diga amém. Diga amém, diga eu recebo. Ainda que você ria que nem fez Sara. Pode rir. Deus não está nem aí para o seu risinho de desconfiança. Quando Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. Pode desconfiar. Ah, Deus não faz. Deus faz quando Ele quer, como Ele quer. Se Ele já liberou a palavra, Ele vai fazer. Amém? Mas eu gostaria muito de que, pela minha confissão e pela minha palavra e pela minha crença, Deus falou assim: ó, eu falei que ia ser daqui a 1 ano, mas no meu tempo, não que não é o seu, eu posso fazer isso amanhã. Redimiu o que era de 1 ano para frente, em um dia, em um tempo, em um momento. Por que você acha que isso pode acontecer? Sabe por quê? Preste atenção que eu vou falar para você. Eu estou lutando para viver nessa dimensão. Estou falando para você, eu estou lutando para viver nessa dimensão. Qual dimensão, Sérgio? Meu irmão, Deus, diga, Deus não está no tempo. Né? Ele opera no tempo, mas Ele não está dentro do tempo. Por isso que um dia para Deus é como 1000. Aí a gente compartilhava ontem aqui, Paulo dizendo, tem umas coisas na Bíblia, eu visitei uma irmã na sexta-feira, e a gente compartilhava. Eu vou fazer visita de médico, já vi que não dá para ser médico, eu não sou médico mesmo. Quinta, sexta, não dá para ser médico, porque eu cheguei lá, saí lá 3 horas, saí de lá 8:30 da noite. E a gente compartilhava, e eu recebo, irmão. Tu acha que eu vou lá para dar só? Eu vou lá receber. Eu recebo no posicionamento das pessoas que às vezes estão debaixo de uma luta, mas dizendo, eu continuo confessando, eu continuo declarando, eu falo, aleluia. Às vezes as pessoas, irmãos, eu sei de algumas pessoas que estão impedidos de vir, mas continuam firmes na fé. Mas outros, eu acho que às vezes dão umas cochiladas e vaciladas. Mas ok, vamos lá. Aqui é o ápice da nossa identidade, irmão. Qual? Diga comigo, Deus é o meu Pai. Diga, Deus é o nosso Pai. Parece simples o que Jesus falou, Pai nosso. Ele está dividindo o Pai conosco, irmão. Você nunca teve um pai? Deus dividiu o Pai dele comigo e com você. O Deus criador do céu e da terra, ele diz, é seu Pai. É seu Pai, você é filho, diga filho. Romanos 9, de 6 a 9 diz assim: não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porque nem todos os descendentes de Israel são o quê? Israelitas fiéis. Tem gente que pode ser até israelita, mas não é fiel. Tem gente que pode ser filho, mas às vezes não está andando na fidelidade que lhe cabe. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. 8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Olha o que Paulo está afirmando, irmão. Isso aqui é profundo. E se tem um povo que é abençoado, Romanos capítulo 11 vai falar o quanto que os judeus são abençoados por terem uma filiação. Mas presta atenção no que Paulo está falando. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da onde? Da promessa. É que são considerados como descendentes de Abraão. Você sabe por que Deus mandou para Abraão dizer, pode mandar a serva Agar embora com seu filho Ismael,
porque eu não tenho compromisso. Preste atenção que eu vou falar para você. Tem gente que confunde as coisas. Deus não deixou de cuidar de Agar e nem de Ismael, mas o compromisso de Deus era com Isaac, porque era na descendência de Isaac que viria o Cristo. A interferência que vem da carne não pode operar na promessa. Se você botar a tua vontade, a tua carne, se eu botar a minha vontade, a minha carne, eu posso colocar em risco a promessa. E não é porque Deus não é fiel, é porque eu não sustento a fidelidade que Ele já liberou. A ideiazinha de Sara de querer dar uma ajuda para Deus, trouxe uma das piores realidades que a gente tem na humanidade. Você sabe o que eu estou falando, se você tem um pouquinho de contexto cultural, geográfico, que é essa luta que nós temos de Israel com Palestina e etc, etc. Olha aqui, irmãos. 9. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz um... O que Deus disse? Para Abraão: Abraão, eu vou voltar daqui a 1 ano. Diga tempo. Agora Deus entrou no Cronos. Diga, Deus entra no Cronos, no tempo certo. Eu não sei quanto tempo que está demorando, que você está esperando. Entra no tempo e na dimensão de Deus. Porque na hora que Ele entrar na sua dimensão, Ele é fiel, Ele vai dizer: daqui a 1 ano eu volto e ela vai ter um filho. Busque daquilo que é do eterno para o natural, e não daquilo que é do natural para o eterno. Deus está fora. Então, se você está desesperado, muitas vezes como eu e você, nós não conseguimos compreender algumas coisas que a gente lê na Bíblia e fala: caramba, esse cara é louco mesmo. Paulo dizendo: a minha leve e momentânea tribulação. Eu pergunto para você, que leve e momentânea tribulação é essa que você está vivendo? Tu está louco, velho? Para mim não está leve e nem está momentâneo. Já tem dias, meses, anos. Como que pode ser leve e momentânea? Sabe por quê? Paulo não está operando agora na dimensão do Cronos. Ele está operando na dimensão do eterno. Quando você está no eterno, dias, meses e anos, nada. Porque só pode ter algum sentido para que você fale sobre isso quando você vai na dimensão que você está atemporal. Você saiu do tempo que nem Deus é e diz: Senhor, isso aqui nada é. Ainda que lá em 2 Coríntios capítulo 12 ele vai dizer: meu Deus, por favor, sei lá qual a expressão que ele vai usar, você sabe, por 3 vezes eu clamei ao Senhor para me tirar esse espinho da carne, porque um mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás, um mensageiro, vem e me esbofeteia. Eu já te clamei por 3 vezes. Qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta. Escute, quando Deus nos é suficiente, o resto é resto. Que bom, eu falo isso porque eu estou falando para mim: Sérgio, pregue. Mas antes de você pregar para eles, prega para você. Prega para a tua mente caída. Prega para os teus sentimentos que às vezes querem te roubar. Prega, fala e exercita. Porque é isso que vai transformar o que você está botando para fora. Mas é aquilo que entra por você e opera na dimensão da eternidade, na dimensão espiritual. Amém? Por favor, eu tenho pedido para vocês: não me deixem deslocar daquilo que eu tenho em Cristo. Quando você vê incoerência com a palavra de Deus, pode me exortar. Amém? Vocês querem uma liberação? Pode me exortar. Porque eu prefiro ser exortado. Ah, mas você é pastor, sou pastor, sou ovelha que nem você. Eu só preciso estar no lugar certo, na medida certa. Tempo certo virei novamente. Significa que Deus veio e vai continuar vindo, amém?
Não somos mais escravos. Diga comigo, não somos mais escravos. Nem apenas servos. Diga, somos filhos. Diga para você mesmo, diga, sou filho. Diga, somos filhos. Olha o que o filho tem. Olha o que o filho tem. Você quer saber de identidade? Olha o que o filho tem. Diga, filho tem intimidade, acesso e herança. Diga, intimidade, acesso e herança. Se você tem filho, você sabe como é que esse negócio funciona. Ana Carolina, para chegar lá no quarto, ela manda uma senha pelo WhatsApp. Papai, posso falar com o senhor hoje? Você marca, né, um atendimento comigo, você tem que ter agenda, horário. Mas filho tem intimidade. E é até abusado na intimidade, é ou não é? Já chega com uma vontade, pé na porta, pé no peito. Ei, psiu, pai aqui sou eu, não você. O pé é o mesmo. Quem sabe dessas coisas? Daqui a pouco eu fico, cara, onde está minha roupa? Onde está minha blusa? Eu não acho essa blusa. Daqui a pouco eu estou vendo. Na reunião seguinte, agora já entendi onde ela estava. Passou. Ela saiu da minha casa e entrou lá na casa do Rodrigo. Um portal espiritual. A Nath está falando que a casa dela é um portal de Nárnia. De móvel de um lado para o outro. Lá no quarto da Ana. Mas entende, irmãos? Às vezes eu fico invocado, porque assim, eu sou mais cuidadoso com as minhas coisas. E tem gente que não é. A Mari falou que não vai ter esse problema, vai ter um menino. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Várias vezes quando eu fico meio chateado, fico irritado, a gente fica irritado. Ainda mais quem é mais cuidadoso, zeloso com algumas coisas. Agora escute o que eu vou falar para você. Não estou abrindo precedente, nem me ouve. Fecha esses ouvidos agora. Não vai mudar nada, sabe por quê? Intimidade, acesso e herança. Escute. Outro dia, eu sou o cara dos cortes. Eu não sou muito de ver coisas muito grandes, sabe? Mas eu pego uns cortezinhos e me marca, gente. Eu lembro do Douglas Gonçalves falando que ele e a mulher dele entraram no restaurante, mas antes de entrar no restaurante, eles escutaram uma ministração, acho que eles estavam no carro, e eles entraram no restaurante, eles falaram que tiveram que se recompor, porque eles não paravam de chorar, dentro do restaurante, tentando se recompor e não parava de chorar, porque Deus faz um negócio assim, irmão, Deus faz esse tipo de coisa comigo. A situação era de uma pessoa que já tinha idade, e era como se ela voltasse no tempo passado. Vocês ouviram isso? Sabe aquelas brigas que pai e mãe faz com o filho, que ele faz besteira na casa e, sabe, suja, arrebenta, quebra. Mas aquela pessoa agora que já tem idade, ela está como se fossem as crianças, sabe? E agora já não é mais aquilo. É que nem vô e vó, né? Tem gente que diz assim, vô e vó estraga as crianças, né? Sabe por quê? Vô e vó não precisa mais brigar. Agora ele deixa. Brigar no sentido, né, Fátia? Que a gente foi com os filhos, a gente já não é mais com os netos, gente. Sabe por quê? Isso é por responsabilidade dos pais. E não nossa, como avó, eu ainda não sou avô, né? Mas, entenda o que eu estou falando para você. Aquela pessoa que brigava porque derramou um negócio na casa, agora ela está tranquila. Sabe por quê? E por que eles choravam? Porque eles perceberam assim, cara, não preciso ficar cheio de idade, velho, para perceber que existem coisas que são mais valiosas. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei, a gente tem irmãos e amigos que perderam seus filhos, que é um caminho antinatural da vida, que é pai enterrar filhos. E eu não tenho dúvida nenhuma que essas mães, esses pais trocariam tudo para dizer assim: pode usar minha roupa, pode usar meu tênis, pode usar meu carro, pode usar tudo,
mas já não volta mais. Não tem mais. Quero falar para vocês, irmãos, intimidade, acesso e herança é o que nós temos como filhos de Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que oram, ó excelentíssimo Deus e Pai, nosso Senhor, aquele soberano. Meu irmão, vai logo no negócio. Cristo, Jesus, obrigado pelo novo e vivo caminho. Intimidade, entra logo. Não seja que nem o irmão do pródigo foi entrar, não. Eu não vou estar na festa que esse beberrão, esse prostituto, esse não sei o quê, eu não vou entrar. Pelo amor de Deus, irmão. O pai, ele estava doido para voltar e ter intimidade com o pródigo. Ele estava doido para ter o acesso de volta. Ele estava doido para compartilhar a herança que ele tinha arrebentado. Ele falou, eu tenho mais para você. Amém? Diga comigo, a maior necessidade humana é pertencer. A gente tem uma carência. Todos nós, diga todos nós, somos carentes. Tu pode ter nascido num lar muito bem estruturado, mas mesmo assim se tu tem carência, tu tem uma carência existencial. Não é só de papai e de mamãe natural, tu tem a carência do Deus eterno. Sabe o que é que sentir saudade de algo que você nunca foi? Você já foi no céu? Naturalmente você não foi. Você tem saudade do céu que você nunca foi, irmão. Sabe quem perdeu isso? Nosso pai Adão, quando ele estava num lugar, numa dimensão espiritual. O Éden não era apenas um lugar físico, era uma dimensão espiritual. É isso que eu tenho saudade, você tem saudade. E por isso que eu não posso me perder dessa intimidade. Eu não quero apenas estar na igreja, eu quero entender que eu sou igreja. Eu não quero ir para o templo, eu sou o templo. Eu não quero vir para o altar, eu sou o altar. Eu não quero apenas que esteja aqui junto com os meus irmãos. Eu quero ser família. Na hora que você entender e eu entendermos isso, vai nos ajudar bastante nessa jornada. Foi o tema ontem dos casais do Resgate a 2, né? Que nós não somos o quê? Apenas uma, como é que diz lá? O tema era, não é a vida de casal, a vida conjugal não é uma corrida, mas é uma maratona. Nós somos uma maratona, irmão. Então a maior necessidade humana é pertencer, em Cristo pertencemos a Deus. Eu acabei de dizer do exemplo de Lucas capítulo 15, que fala do pródigo. Ele deixou a casa, perdeu tudo, quis voltar como servo. Mas o pai o recebeu com um quê? Diga abraço, diga intimidade. Tem hora que eu me embolo nesse negócio. E eu sei que às vezes algumas pessoas, sobretudo, né? A gente tem até uma cultura que a gente se abraça demais no Brasil. Você foi em alguns países, você der um abraço, irmão, você arranjou um problema. O Felipe estava falando comigo, pai, às vezes você fala com as pessoas que você não conhece, você toca nelas. Não faça isso. Nós somos um povo que gostamos de tocar, gente, amém? Graças a Deus, Deus me botou no Brasil, não foi na Europa. Que o outro para falar com o outro irmão é quando abraça, quando fala. Não, gosto de tocar, eu gosto de sentir, gosto. Cara, o que ele recebeu? Diga um abraço, diga uma túnica, uma roupa, diga um anel. Que anel era? Da filiação, irmão. Mas o que? Sandálias. Diga sinais. Diga sinais de identidade restaurada. Não é só uma identidade, é uma identidade restaurada. Por que restaurada? Porque se um dia ele teve e perdeu, ela precisa ser restaurada. Sua identidade precisa ser restaurada. Tem gente que continua na casa do pai, mas tem comportamento de servo. Por quê? Que parece que fala com Deus, sempre pedindo um favor. Você não precisa pedir favor a Deus. Deus já te favoreceu em Cristo Jesus. Agora, entenda isso com medida, né, irmão? Com sabedoria, com inteligência espiritual. Amém? Assim Deus faz conosco. Ele não te chama de servo arrependido, mas de filho amado.
Vem, meu servo arrependido. Não era essa a visão do filho? Eu quero apenas ser um servo como um dos meus pais. Ele falou, cara, ser servo do meu pai está melhor do que comer comida de porco. Presta atenção que eu vou falar para você, irmão. Eu acho que você ainda não entendeu isso até hoje. Porque muitas vezes eu me coloco num lugar... Hoje de manhã eu estava ali, meu irmão. Meu Senhor, uma batalha na minha mente natural com aquilo que eu tenho em Cristo. E eu ali exercendo a minha mente espiritual, a minha mente da nova natureza. É isso aqui, ó. Eu não sou escravo, eu não sou servo, eu sou filho, eu tenho intimidade. Eu recebo nova túnica, a justiça dele, eu recebo um anel de filiação. Eu não tenho apenas uma identidade de alguém que agora está sendo ajudado. Não, eu tenho a intimidade da herança. Diga herança. Escute, uma criança adotada pode demorar para chamar o novo pai de papai. Pode demorar. Mas conforme o amor é demonstrado, diga o medo dá lugar à confiança. Assim o Espírito nos ensina a clamar, Abba, Pai. O Espírito quer nos ensinar a chamá-lo de papai. Mas meu pai foi um crápula. O meu pai bateu na minha mãe, meu pai traiu, meu pai nunca foi presente na minha vida. E Deus está te falando, eu te adoto, rapaz. Eu te adoto, moça. Ele não teve o privilégio de ser um pai. Você teve o privilégio de ser uma mãe, de ser um pai, mas eu sou um péssimo. Deus pode restaurar isso. Deus pode te ajudar a isso. Deus pode te capacitar a isso. É verdade que às vezes você não aprendeu, mas aprenda com o pai. Ele está dizendo para você, eu quero ser teu pai. Eu tenho dificuldade. Mesmo com dificuldade, entra na herança. Você foi adotado. Quando ele botou o nome dele, Iavé, na certidão, e disse, Iavé Sérgio Paulo Porral Júnior, agora eu sou teu pai. Acabou, irmão. Acabou. Graças a Deus por pura graça, sabe? E por responsabilidade dos meus pais. Eu nasci num lar que tem uma boa estabilidade. Como é que fala isso? Não é estabilidade, é estruturado. Porque existem os lares desestruturados. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo num lar estruturado, eu e você, nós somos carentes da intimidade verdadeiramente com o Pai Celestial. E aí assim, quando um filho vai recebendo o amor, ainda que ele tenha desconfiança, por quê? Quantas crianças que foram parar nos orfanatos, abandonados e deixados? Aí imagina um pai e uma mãe que não pode às vezes ter um filho, por causa de esterilidade, seja lá o que for, adota. Você imagina, quando essa criança vem, irmão, dependendo do que ela já viveu e sofreu, ela vem cheia de marcas, cheia de dores. Chamar alguém de pai? Você olha no olhar, no comportamento de uma criança. Arredio, você vai dar um abraço, parece um gato, né? Eu nunca tive gato, mas dizem que é assim, né? Eu fui visitar uma pessoa que às vezes gato é terrível, porque a gente está tendo que dar uns remedinhos, né, pro Brad. Mas assim, você não imagina gato. Gato te arranha. Eu falei, rapaz, está dando uma luta para dar remédio pro Brad. Depois de velho, eu acho que ele está ficando meio rebelde. Para tomar remédio está uma encrenca. Aí está mordendo. Mas, instinto, João. Né? Às vezes que vem. Então, diga comigo. Eu sou filho. Então, irmão, se você é filho, então não viva com a mentalidade de escravo. Deus não te aceita por desempenho. Escute o que eu vou falar para você. Deus não te aceitou por desempenho. Parece que às vezes eu estou dizendo o que eu falei aqui um pouco, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai ser aceito por mim, porque você vem sempre às reuniões e que você é um bom servo. Eu não sou aceito porque eu sou um bom servo. Eu não estou fazendo, como a Bíblia diz, nada mais do que a minha obrigação.
Ainda você é um servo inútil se eu entender que isso é ser servo. Por isso que é inútil, é servo. É inútil você achar que você faz isso e você vai ter alguma coisa que você faz tudo direitinho. Não é isso. Mas eu não sou aceito por desempenho, diga comigo, mas por adoção. Eu não fiz nada para ser adotado. Ele que resolveu, falou assim, eu te adoto. Sua identidade não se baseia no que você faz. Aqui é uma luta, tá? Sua identidade não se baseia no que você faz. Mas diga comigo, ou mãe, mas em quem você é. Diga em quem você é. Preste atenção. Nele. Nele. Você não é o que é em si mesmo. Você é o que é nele. Essa é a sua identidade. Essa é a minha identidade. Quarto ponto, eu vou tomar mais 5 minutos. São 12:01. Não adianta nada eu botar esse negócio. Deixa eu compartilhar. Hoje eu estou muito rasgado. Eu ponho, escuta que o alarme às vezes toca. Eu ponho de 10 em 10 minutos, mas na segunda vez eu já não sei se está na terceira ou na quarta. Então eu não sei se eu gastei 30, 40, eu me perco. Eu preciso confessar isso para vocês. E eu quero dizer para vocês, eu quero ser que nem alguns irmãos. Estou falando assim de boa, gente, sem nenhuma... Cara, tem gente que consegue falar algumas coisas em 10, 15 minutos que eu falo, meu Deus, me ensina. Tantas vezes alguns irmãos vêm aqui compartilhar, Amelie, né? Às vezes fala um negócio em 10 minutos tão profundo, eu falei, me ensina, Jesus. Eu sei que é diferente, né, aqui, porque a gente precisa ter esse tempo, né, como casa, família, filhos, mas assim, eu me perco. Aí. Eu não sei se já foi... Eu já falei quais são os 3 primeiros pontos. É porque você não veio no primeiro e no segundo. Eu estou no terceiro e vou falar o quarto. Oi? O primeiro e o segundo ponto já estão no YouTube, foi semana passada. Que o título é Descobrindo quem somos em Cristo. E o terceiro foi o que eu acabei de dizer, em Cristo somos filhos e herdeiros. E o quarto, eu quero 5 minutos. Quando eu falei era 12:01, já são 12:03. O quarto, em Cristo somos mais que vencedores. Para dar apoio, isso está lá em Romanos 8. Nós estamos falando do tratado de Romanos 8. Romanos 8, de 31 a 39. Deixa eu ler rapidinho, porque a palavra ela é poderosa. Diga amém, a palavra é poderosa. Diga, a palavra é Cristo. Ele é o verbo vivo que desceu. Pare de olhar a palavra solta, pare de olhar a sabedoria solta, pare de olhar a graça solta, pare de olhar o poder solto. Isso tudo é Cristo. Diga, Cristo, dentro da trindade ou da triunidade, é Pai, Filho, Espírito Santo. Tem gente que diz Pai, Filho, Espírito Santo. Diga Pai, Filho, Espírito Santo. Diga, ele é coautor. Diga coautor. E tudo que foi feito eles fizeram juntos. Amém? Então não existe essa ideia, irmão. É terceira, mas não é porque é terceira diminuindo. Primeiro, segundo, terceiro. Eles são coautores, eles são, sabe, é dentro dessa triunidade, dessa, como que fala normalmente? Dessa trindade, sabe? Eles são uma coisa só. Uma coisa só. Por favor, pare de olhar a Bíblia sem significar ela de maneira correta. Hoje eu recebi um videozinho de uma pessoa muito amada, não quero falar o nome, estou quase falando. De um trecho de uma música, irmão, que melodia linda, uma voz linda da pessoa. E eu falei, poxa, que legal, mas está errado o que essa pessoa está falando. Eu não estou com um ar professoral, eu estou apenas querendo colocar a gente no lugar exato. Porque a música dizia assim, eu quero renascer. Eu não quero renascer, eu já renasci. Irmão, se você não tomar posse e se apropriar daquilo que aconteceu, o que será de mim e de você? E a pessoa disse para mim, eu nunca tinha reparado desse ponto de vista. É mais do que ponto de vista, irmão.
É fundamento. A nossa vida é fundamento. Eu não posso me apavorar. Por isso que, caramba, os caras que estavam na antiga aliança estavam dizendo: eu não vou me apavorar quando esse mundo se levantar, quando ele me cercar, quando, desabar sobre mim. Falando, imagina, esses caras estavam olhando para Jesus que viria. Eu já estou olhando para o Jesus que veio e continuo achando menos do que eles achavam. Pá, não dá. Não dá. Para mim não vai dar. Para mim não vai dar. Ou eu vou viver isso. Ou então, me perdoe, meu amor. Me perdoe, meu filho. Não sei nem para onde ele foi. Me perdoe, igreja. Se não tem sentido eu viver aqui nesse mundo, que Jesus me leve. Porque é muito melhor estar com Ele. Porque se eu não entender que os sofrimentos que eu estou vivendo agora, eles têm um propósito, um plano na minha vida, que é me fazer semelhante a Ele. Ah, meu irmão, para. O que eu estou fazendo aqui? Comer, beber? Não. Isso é suficiência, Deus sabe. Roupa. O reino de Deus não é feito de comida e de bebida. Mas de quê? Paz e alegria no... Ressignifica. Quem é a sua paz? Quem é a sua alegria? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu termino. Parei aonde? Eu não li? Eu já achei que li. Tá vendo? 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Paulo está dizendo, cara, quais os fatos? Olha o que está para trás, irmão. Olha, leia de Romanos capítulo 1 até o final aqui. Leia. Que fato que ele está falando? Baseando no capítulo 7, ó miserável homem que sou. Romanos 8, ele entra rasgando, para mim é rasgando. Como é que começa Romanos 8, capítulo 1? Como? Portanto, já não há, ou não há agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo? Foi o primeiro ponto, irmão. Qual foi o primeiro ponto? Em Cristo somos livres da condenação. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Quando eu gravei meu trabalho, né, tem lá a canção, né? Nem a altura e nem a profundidade. É isso aqui, ó. Amém? Nada. Vamos continuar para a gente ver. 34. Quem os condenará? Pois Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita e também intercede a nosso Meu irmão, Jesus subiu no santuário eterno. Ele está à direita, ele está, na verdade, ele está como um entendeu? Participando junto com o Pai. O Espírito está aqui, digo, o Espírito está aqui. Sabe aonde? Dentro de mim e de você. Mas um dia o Espírito também será tirado. Você está achando que está ruim esse mundo? Você imagina quando o Espírito se retirar da face da terra que está na minha vida e na vida da igreja de Jesus. Já pensou? Esse é aquele ponto que eu acho que a Bíblia diz assim, eles vão tentar morrer e não vão conseguir. Sabe você querer morrer para se livrar e não consegue? Você imagina. Porque às vezes, né, a impressão que a gente tem, né, de querer se matar, o suicídio, é a gente se livrar da dor. Mas você não se livra da dor morrendo. Você se livra do amor, ou melhor, se livra da dor morrendo para esse mundo, mas ressuscitando em Cristo para um propósito. Eu sei, irmão, vocês estão passando por luta, depressão. Não pense que eu sou alguém desprovido de sentimento. Meu pai sente. Estou falando meu pai eterno. Como é que eu não vou sentir? Mas eu quero dizer para você, e ele quer nos ensinar. Saia desse lugar. Elias, que fazes aí, filho? Entende?
Foi você que entrou. Ele vai te dizer, sai. Você colocou esse sentimento, Deus tira. Tire você. Pela fé, tome um posicionamento. Diz, não vou ser mais abusado. Não vou mais receber de marido, de esposa, de filho, esse tipo de comportamento. Não receba. Minha mulher não receba. Não receba. Não recebe. Quando eu levanto a voz, estou meio alterado, ela fala, ei, pode baixar sua bola. Meu irmão, eu quico na... Mas... Ela falou que não fala assim, um pouco pior. Mas deixa pra lá. Tô brincando. Irmãos, às vezes a gente age, reage e nem repara. Ela falou, vou te gravar. Hã? Ela está me corrigindo, gente. Ela fala, não fale assim comigo. Toma água. Quando fala para tomar água, que o negócio está feio. Eu quero chegar aqui nem Paulo. A ponto de pregar e o menino que estava lá na sacada caiu. Só que a diferença é que quando ele caiu, dormindo, ele não aguentava mais Paulo pregar, ouviu Paulo pregar, ele dormiu e caiu. Paulo foi lá e ressuscitou. Eu vou ter que passar por essa prova ainda. Conhece aquela história? Você sabe disso, né? Que o pastor estava pregando, o irmão estava dormindo, aí chamou o diácono. Ei, fulano de tal, acorda aquele irmão ali. Aí o diácono, acho que ele já estava meio invocado com o pastor, virou e falou assim, eu não, o senhor botou ele para dormir, o senhor que acorde. Tô quase igual o cara aqui. Uns 3 minutos, 5 minutos já foi embora, já foi. Bom, não vou ler mais não o versículo, mas é poderoso demais. Só o versículo 37, 38, 39. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo encerra o capítulo com uma declaração triunfante. Diga comigo, uma declaração triunfante. Diga, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando ele diz nada, diga nada. Olha o que ele fala, irmão, é muito forte. É porque se desse para botar mais coisas, ele botava. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem porvir, nem nenhuma criatura. Cara, é um pacote. Ah, mas ficou isso de fora. Lógico, ficou de fora porque se fosse você escrevendo, você botava mais uma coisa, botava outra. Mas está tudo ali, irmão, é nada, diga nada. Olha o que diz o versículo 38 e 39. Portanto, estou seguro, diga seguro. Ou estou certo. Sabe o que significa isso? Eu estou com fé, eu tenho certeza que, olha o que a Bíblia diz, que nem morte nem vida. Diga, nem morte nem vida. Meu irmão, existe um lugar que às vezes a gente olha e diz, a morte é o fim. A morte não é o fim para quem está em Cristo. A morte é o início para quem está em Cristo. Se você morre por causa de um propósito, você cumpriu o propósito. O problema é quando a gente morre e não tem um propósito naquilo que morreu. Aí, cara, alguma coisa Deus não queria. Diga comigo, Deus não queria. Você acha que todas as vezes que morreu alguém, Deus queria? Não, Deus não queria, mas Deus permitiu. Sabe por quê? Deus não está no tempo. Deus está fora do tempo. Então Ele pode olhar. Vou te fazer uma pergunta. Deus sabe quem vai se salvar, sim ou não? Na sua pré-ciência Ele sabe. Sabe por quê? Ele está aqui, mas Ele está lá amanhã. Ele sabe, mas Ele quer que o quê? Que as pessoas que Ele fez vão para o inferno? Não é. Compreenda a Bíblia. A Bíblia diz que Deus então veio para salvar a humanidade. Se Ele diz que Ele quer salvar a humanidade, Ele quer salvar todos. Mas nem todos que o receberam, como é que é? Diz lá João 1,12. Nem todos aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus. Não, eu já estou em Romanos. Todos os que receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de... Receba, é outra pregação. Amém? Você recebe, quantos recebe a adoção? Diga, eu recebo. Então você recebeu, irmão. Amém? Diga comigo, fique de pé, por favor. Diga comigo, nada. Diga nada. Diga nada. Não é nada de nadar, amém?
é nada que não existe mais. Amém? Que o cara falou, o outro técnico falou assim: meu jogador é um triatleta. Por quê? Ele corre, ele faz não sei o que e nada. Quer dizer, ele está dizendo, ele não faz nada, fazendo um trocadilho. Mas aqui não é assim. A vitória do cristão, escute. Diga para o seu irmão: a sua vitória não está em evitar o sofrimento, mas em permanecer firme no amor de Cristo em meio a Ele. Amém? A Ele é o sofrimento. Amém? Em meio às dores, em meio à pressão, nós precisamos entender. Com o maior teólogo, se é que você quer teologia, leia as cartas de Paulo. O maior teólogo do Novo Testamento se chama Paulo. Um cara que sofreu, irmão. Fez sofrer e depois sofreu. Eu vou te dar uma base bíblica para exemplo disso. Eu não posso terminar sem falar isso. Diga: José. Ele foi traído, vendido, preso injustamente, mas manteve sua fé, sua confiança. No fim, diga no fim, Deus o exaltou. E aí ele vai dizer, Gênesis capítulo 50, verso 20, José afirma: vocês intentaram mal contra mim, falando dos irmãos, mas Deus o tornou em bem. Quando alguém tem a visão de que nada acontece sem um projeto e um propósito de Deus, ele está dizendo: alguma coisa vai acontecer. Eu não sei, fui preso, estou injusto, tive sonho, falei para o cara não me esquecer, ele esqueceu. Fica firme. Outra versão diz: o mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. José entendeu: eu estou aqui para salvar um povo numeroso. Ele entendeu que a sua identidade em Deus é o que eu e você precisamos entender. Que a identidade em Deus é mais forte e é capaz de marcar mais de qualquer outra circunstância. Uma vez uma irmã muito querida que a gente tem, amiga, virou para mim e para minha mulher e falou assim: Júnior, Cíntia, as marcas que vocês têm de Deus é maior do que as marcas que tem do mundo. A gente olhou, sabe, tem coisa que a gente não gosta muito, besteira. Eu falei: isso é verdade. E eu estou toda hora me lembrando: ei, Sérgio, as marcas de Deus em você é maior do que as marcas do mundo. O que você fez, errou, falhou, ou que você vacila, é maior. Escute a última ilustração. Eu tinha outros versículos, mas não vai dar tempo. Diga: a águia não foge da tempestade. Sabe o que ela faz? Ela usa os fortes ventos para subir mais alto. Assim o cristão, escute aqui por favor, assim o cristão usa as adversidades com um impulso para crescer na fé. As adversidades, elas te impulsionam para crescer na fé. Amém. Ela me impulsiona para crescer. Até quando, irmão? Até quando? A gente vai ter que ficar repetindo, alguém tendo que me ensinar, quando a Bíblia diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Até quando eu vou ter um comportamento que na hora da adversidade eu tombo, eu caio, ou eu fico que nem um boi selvagem, furioso? Toda vez que o diabo quer me tocar na minha casa, na minha família, ele vai saber que aqui tem alguém que não está lutando na sua força, ele está lutando nas armas da guerra daquilo que Deus já me deu. E eu vou te dizer: para de olhar a igreja de Jesus Cristo como uma vítima. Você não é vítima. José não foi vítima. Você não é vítima dessa sociedade. Você não foi vítima da sua casa, da sua família. Deus tem um propósito e um plano. Deus está treinando você e a mim para que nós nos tornemos o exército do Deus vivo. Porque foi isso que estava lá dentro da caverna de Adulão.
400 homens angustiados, deprimidos, abandonados pela sociedade. Mas Davi, inspirado pelo poder do Espírito Santo, fez deles guerreiros. Os guerreiros de Davi. Como é que chama lá? Os gaditas. Tanta gente, anos atrás a gente usava, né? O Jorge usava demais essa expressão. Sou um gadita de Deus, né, Rec? As ministrações, os congressos que a gente ia. Eu continuo sendo um gadita de Deus, meu irmão. Você continua sendo uma gadita de Deus. Amém? Amém? Você é do Senhor. Sabe, não aceite menos do que isso. Não aceite uma identidade menos do que isso. Vem uma apatia, meu filho, minha esposa, meu marido. Não interessa. Não interessa. Eu sou aquilo que eu preciso ser mais interessado. Naquilo que Deus diz sobre mim. Aquilo que Ele já liberou sobre mim. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Suba como uma águia. Rompa a tempestade. Use os ventos fortes para subir mais alto. Você vai ser impulsionado. Você vai romper. Amém? Ô, meu irmão, você acha que tudo está fácil para nós? Às vezes eu preciso trazer você para uma realidade. Vem aqui. Vem aqui. Você viu essa moça dirigindo louvor hoje? Você sabe onde está a mãe dela? Internada no CTI. E não que ela está aqui dizendo, oh meu Deus, a mãe está sendo cuidada. Mas ela está aqui profetizando, declarando. A mãe ainda não conhece da identidade de Cristo, mas ela conhece. E o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo lá nesse exato momento, eu não sei. Eu só sei que a nossa fé vai interferir sim nesse mundo, nesse sistema, na vida da nossa casa, da nossa família. Agora, não anda pelo que você vê. Quer que eu rasgue mais? Já que é para rasgar? Cadê meu filho mais novo? Você sabe? Eu acho que ele está dormindo. Acho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tem me ajudado e me ensinar. Eu não chamo mais o meu filho para vir para a igreja. Porque eu já transferi para Deus aquilo. É lógico que eu continuo tendo responsabilidade. Amém? Só que antes eu ficava invocado quando chegava em casa. Hoje eu me controlo para ser um canal da paternidade correta. Mas que Deus vai fazer o que Ele prometeu, vai fazer. Na minha e na sua. No meu filho e no seu filho. Na minha vida e na sua vida. Na vida do seu pai e da sua mãe. Seja lá mais quem for que você botar no pacote. Posso ouvir um amém? Por que eu estou falando isso? Para você perceber, gente, é tudo gente, carne, casa, família, problema, guerra. Mas eu sou, diga, eu sou um guerreiro. Tu pode estar aqui todo doído, que nem quando você malha. Eu estou numa série nova, eu estou cheio de dor no corpo todo. Mas vai firme, certo? Mas continua. Dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar a carreira. Não abandone a carreira. Venha meio capenga, venha meio quebrado. Sabe, o diabo diz, você é um perdedor. Diz, eu não. Eu estou triunfando em Cristo Jesus. Não olhe com seus olhos, não olhe com seus sentimentos, não olhe, sabe, ou melhor, não permaneça nesse sentimento. Sentimento tem, vai viver. Eu queria testificar, né, agora, e os versículos que o Júnior trouxe agora no final. Eu estava na intercessão com as meninas pelo Zoom, na sexta-feira, às 7 da manhã, e que a intercessão tem o propósito de crianças, adolescentes e jovens, né? E aí Deus trouxe claramente, depois algumas pessoas para a gente estar orando, e aí uma pessoa falou assim, vamos orar pelo Rodrigo, né? Porque o Rodrigo tinha acabado de entrar no finalzinho, porque ele tem muitas responsabilidades e tal, não sei o quê. E aí alguém orou sobre a questão de escolhas, né? Que às vezes a gente fica, tem que deixar algumas coisas. Eu não sei se eu estou falando errado, senão às vezes a gente acha que a gente está sobrecarregado ou que está abarcando coisas demais, mas na hora o Espírito veio e eu falei assim, a gente precisa, não é abrir mão de determinadas coisas, mas o que a gente precisa é subir.
Porque a águia, ela renova as forças enquanto ela está voando. Enquanto ela está voando, em pleno voo. Lembra das coisas que eu falei um pouco antes? Enquanto eu ando, enquanto eu corro, enquanto eu caminho, né? Não falei isso tudo, mas assim, enquanto eu persevero, enquanto eu subo. E mencionei sobre José no cárcere. Então, realmente existe uma nova dimensão que a gente precisa acessar. Eu sei que você já tem acessado, eu sei que você tem se esforçado, mas é mais do que um esforço, é subir, eu preciso subir, eu preciso enxergar, porque aí no início da intercessão eu anotei, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. E os meus caminhos maiores que os seus pensamentos. Assim será e assim é a palavra que sai da boca de Deus. Não volta vazia, mas vai e faz tudo aquilo que apraz. Em nome de Jesus, vamos acessar uma novidade, algo novo. E vamos orar pela mãe da Maria. Oh. Aleluia. A Eliana, né? Eliana. Eu quero que você gere uma visão na sua mente mesmo, natural agora. Gere uma visão. Que é a seguinte: pense numa serpente. Qualquer uma que você conhece. Pense numa serpente. Essa serpente, ela rasteja, ok? Ela está na terra. Beleza? Não lute com a serpente na dimensão da serpente. Se veja como uma águia. Você pode dar num Google lá e pegar essa imagem. Escreva mais ou menos alguma coisa assim: serpente pegando uma águia, uma águia pegando uma serpente e levando ela para as alturas. Escute o que eu vou falar para você. A águia, ela tem umas garras, e quando ela pega serpentes da terra e ela leva para o alto, escute, ela sai da dimensão que a serpente luta, e a águia leva a serpente para a dimensão que ela sabe lutar, no alto. E eu acho que você sabe disso. Quanto mais você sobe, o ar vai ficando o quê? Mais escasso. Quantos aqui já viajaram de avião sabem? Quando você entra numa aeronave, às vezes você passa por um período chamado de turbulência, que é onde a nave está passando pelas nuvens. Mas quando ela rompe as nuvens, você olha para baixo, você vê um céu de algodão. Você olha, às vezes embaixo está chovendo, nuvem, tá tudo escuro lá embaixo. Mas quando você sobe, você vê sol. Diga sol. Diga: o sol da justiça está sempre brilhando. Diga: Jesus é a minha justiça. Eu preciso subir na dimensão que Ele está, porque Ele está sempre brilhando, está sempre claro na dimensão das celestiais. E a águia leva a serpente para a região alta, e lá ela perde o poder, o efeito. E porque ela não está capacitada para as alturas, ela morre. Pegue todos os seus inimigos e suba como uma águia para os lugares onde Deus já te estabeleceu nele. E é ali que você vai vencer as tuas batalhas. É ali que você vai prevalecer. É ali que nós oramos, a cura vem. É ali onde a restauração vem. A minha fraqueza se torna força. A minha angústia se torna em alegria. É assim que se vence no reino de Deus. Pai, nós oramos, Senhor, pela vida da Eliana. Pai, que esse tempo, Senhor, que ela já passou e voltou, seja um tempo onde o Senhor se revele para ela. Senhor, usa quem o Senhor quiser, a maneira que o Senhor quiser. Senhor, parentes, amigos, filhos, Senhor, médicos, enfermeiros, toda forma, para que ela receba do próprio Senhor a liberação. Pai, que ela tenha uma experiência nesse leito, que ela tenha uma revelação de que tem quem Tu és nesse leito.
Senhor, que as orações, Senhor, as intercessões que Maria e tantos outros têm feito pela sua mãe, Senhor, chegue o tempo do cumprimento. Essa é a nossa oração, porque nós sabemos que já está pronto no reino celestial, nas eternidades, isso já está pronto. E nós chamamos, Senhor, pela fé, a existência desse encontro, dessa revelação e desse poder. Senhor, libertando ela de toda ação, Senhor, medo, pavor, e que o poder do Teu Espírito haja na vida dela e de tantos outros irmãos que estão em sofrimento, Senhor, doenças, Senhor, enfermidades. Senhor, nós nos lembramos e oramos por cada um deles, porque sabemos, Senhor, que o Senhor não vai curar, o Senhor já curou. O Senhor não vai restaurar, o Senhor já restaurou. Todas as coisas estão restauradas, curadas, libertas em Cristo Jesus. Nós acessamos na confiança e na certeza que assim seja. E veremos, Senhor, com os nossos olhos naturais, aquilo que já estamos acessando com os olhos espirituais. Você que crê, diga amém. Diga amém. Diga Sérgio. Diga Sérgio. Eu te amo mesmo quando você demora. Diga Sérgio. Eu te amo quando eu estou cheio de fome. Quando eu estou cheio de fome. E você continua pregando. E você continua pregando. Perdão, gente. Eu vou melhorar. Graça e paz. Deus os abençoe. Desculpa o horário.